Oi, eu sou a Pri Mariano, seja bem-vindo ao canal Bora Fazer. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa decoração usando restinhos de madeira que eu tinha dando sopa por aqui. Para esse primeiro passo a passo, eu vou usar esse pedaço de caibro que eu tinha por aqui, é um pedaço de caibro de pinos. E o primeiro pedaço eu cortei ele com 23 centímetros, o do meio eu cortei com 18 e o menorzinho eu cortei com 12. De início eu pensei até em deixar nessa cor crua, que eu acho bem bonita, mas o meu bebê andou riscando aqui a minha madeira, então eu acabei desistindo. Vou pintar o maior e o menor com essa tinta PVA preta, e a do meio eu vou pintar com tinta acrílica brilhante branca. E para pintura, daquele jeitinho que eu já ensinei nos outros vídeos para vocês, eu primeiro venho passando com o pincel para poder economizar na tinta, porque o rolinho gasta muita tinta, já falei para vocês isso. Então depois eu venho removendo a marca do pincel com o rolinho, e assim fica com um acabamento bem acetinado e bem bonito. O branco precisou de 2 demãos, mas os blocos pretos, uma só foi suficiente. Depois eu fiz um rascunho do que eu queria escrever aqui nos blocos e vim passando o grafite do lápis, aquele lápis normal de escola, sabe? Atrás de toda a palavra que eu queria passar lá pro meu bloco. Dessa forma eu faço uma espécie de carbono aqui com o grafite do lápis. Depois é só posicionar o rascunho em cima do bloco e vir contornando com o lápis e pressionando bem o lápis para que o rascunho saia lá no nosso bloco. E mesmo no bloco preto dá para enxergar super bem. Para fazer o contorno e a pintura das frases, eu tô usando aqui um marcador permanente. No entanto, esse que eu tenho aqui em casa, ele é próprio para tecido. Então ficou um pouquinho mais claro do que eu queria, mas ainda assim funcionou. E o ideal é você usar um marcador permanente mesmo próprio para esse tipo de trabalho, porque acaba ficando muito mais prático de fazer e é muito mais simples. Já a frase que eu queria escrever em branco, eu precisei fazer com tinta, e eu tô usando aqui a tinta acrílica novamente e um pincel bem fininho. E eu fui meio testando ali no feeling e comecei a preencher dessa forma que vocês estão vendo aí as letras, mas o acabamento não estava ficando tão legal quanto eu queria, e depois eu acabei optando por vir contornando a letra como se fosse realmente uma caneta, e aí ficou mais prático, começando do início indo até o fim do risco. Dessa forma aí ficou mais fácil de fazer com a tinta. A palavra garota, que está em letra cursiva, foi ainda mais difícil de fazer com pincel, mas com bastante paciência deu certo, eu consegui fazer aqui certinho e fui contornando bem devagarzinho e funcionou. Para ressaltar ainda mais a palavra garota, eu decidi fazer esses risquinhos aqui na lateral, que foi super simples, é só puxar o pincel, ó, com um pouquinho de tinta e fazer risquinhos maiores e menores, foi bem rapidinho. Para o segundo passo a passo, eu tinha guardado aqui só essa base de um quadro antigo que eu tinha aqui, daqueles bem baratinho, estilo 1,99, e ele já foi usado demais, tá bem velhinho. Eu resolvi então pintar essa base do quadro com tinta acrílica brilhante branca. E a pintura, gente, daquele jeitinho que eu já falei para vocês, pincel primeiro e rolinho depois. Eu fiz novamente um rascunho da palavra que eu queria escrever no meu quadrinho minimalista e também passei o grafite atrás para formar aquele carbono que a gente já viu no comecinho. E depois é só centralizar a frase aqui no meio do quadrinho e vir contornando com o lápis, sempre apertando bem para que o contorno fique na parte de baixo, onde vai ser realmente escrito com a caneta permanente. E aí é só contornar esse rascunho com a caneta permanente. Como eu falei para vocês, estou usando a de tecido, mas deu super certo também. E eu fiz esse primeiro contorno da palavra por completo, e depois eu vim meio que ressaltando todo o risco para ficar ainda mais bonitinho. Para moldura, eu cortei essas ripinhas de madeira que eu já tinha por aqui também e cortei elas no tamanho da minha base. Depois eu pintei tudo com tinta acrílica rosa. Depois de seca, foi só colar com cola instantânea e foi bem simples. Eu colei as maiores na parte de cima e de baixo e as menores na lateral.
Como eu queria que esse quadrinho ficasse em pé, eu não vou usar ele colado na parede, eu decidi colocar uma basezinha aqui atrás, que foi esse pedacinho de ripa que sobrou aqui também. E foi bem simples, eu só colei ele aqui, pra vocês verem que o quadro é velho, gente. Todo acabado aí atrás, mas eu só colei ele na parte de baixo aqui, esperei secar e pronto. Pro último passo a passo, eu tô usando aqui aquelas caixinhas de acrílico que a gente ganha em aniversário de criança. Pois bem, então vou usar uma caixinha daquela e vou usar 4 bobinas de máquina de costura, que eu tenho bastante aqui em casa. E elas são bem baratinhas e são de acrílico também. Usando cola instantânea novamente, eu colei todas as bobinas na parte de baixo aqui desse vasinho de acrílico. Se você tá gostando do vídeo, por favor, curte, compartilha, que isso ajuda bastante aqui o canal. E se inscreve por aqui, porque toda semana a gente vai ter vídeos novos. Pezinhos colados, pintei tudo com tinta spray e agora eu vou fazer uma decoração usando meia pérola preta. Poderia ser dessas meias pérolas que também vem em cartelas e ela já tem uma colinha própria, mas eu não gosto muito dessas colinhas delas. Então eu, mesmo que usasse essa cartela, eu usaria a cola instantânea. E aí foi pingando aqui a cola instantânea e colocando as meia pérolas por todo o vasinho. E ficou assim a nossa decoração super simples e fácil de fazer com aquilo que eu tinha dando sopa por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam. Um grande, grande beijo no coração e até o próximo!